Olá meus amigos, novamente muito bem recebidos no Reavaliando Wesley. Por favor dê aquele like, senão você esquece. Vamos falar de um filme que passou dos 30 anos, até porque eu quero falar de filmes agora que eu considero que foram importantes ganhadores do Oscar, porque o Oscar já tem 2 meses que passou, uma coisa assim. Enfim, eu vi o Parasita, assim, a premiação, a vitória do Parasita. Eu falei em um vídeo anterior que eu não vou ver filmes como Parasita porque vai uma galera muito arrogante no DF. Eu prefiro dar um tempo, passar, enfim. Vamos falar dele que passou dos 30, mas eu considero tão importante que o vídeo renderia de toda forma. O Rayman, essa capa original do VHS. O Rayman DVD, que infelizmente nunca saiu em Blu-ray, já deveria ter em Blu-ray, mas é incrível a irresponsabilidade dessas nossas distribuidoras. A capa em capa, as duas elas empatam. A palavra elas empatam. Pois é aqui aquela estrada do instituto, onde ficam os personagens, o personagem que tem a deficiência, e aqui na autoestrada, os dois andando na autoestrada. E a capa e contracapa são boas também. O Rayman é o seguinte, ele é um projeto que ficou uns 4 a 6 anos rodando em Hollywood. Tentaram vários diretores, atores, e era um projeto que não saía do papel. Isso acontece muito em Hollywood. Ele foi oferecido originalmente ao Martin Brest, o famoso diretor do Um Tira da Pesada, já abordado no Reavaliando. Ele foi oferecido ao Sidney Pollack, diretor já falecido também. E o Spielberg, ele quase o pega em determinado momento. Só que em 88, 89, ele já tinha um contrato com Indiana Jones e a Última Cruzada. Ele queria produzir e dirigir o Além da Eternidade. Enfim, e ficou aquela dúvida. E o Dustin Hoffman, ele via de um grande fracasso chamado Star. A vida pessoal do Dustin Hoffman naquele período era muito conturbada. A mãe dele tinha morrido, se não me engano. Ele tinha separado, ele estava cuidando dos filhos. Parece que ele tem 4, 6 filhos, uma coisa assim. Tinha, uma coisa assim. Uma produtora que ele tinha, ele teve que vender, e ele se refugiava no teatro. Esses atores tipo Dustin Hoffman e Rob De Niro, eles faziam muito teatro naquele período, que era bom, que pagava as contas. E geralmente na Broadway, o pessoal da Broadway, eles têm dinheiro para ver aquelas peças. Só que o Rayman, a grande sacada dele é o seguinte: é um cara chamado Barry Levinson. Não sei se vocês conhecem Barry Levinson. Aqui ele está com o Tom Cruise e o Dustin Hoffman. Até então, o Tom Cruise não era um cara levado a sério, pois ele tinha feito o Top Gun, ele fazia aqueles filmes de comédia adolescente. O Top Gun é considerado aquele filme direitista, que é os caras invadindo o país, os caras glorificando a aeronáutica. A galera não levava a sério, o pessoal lá nos Estados Unidos não levava a sério. Foi um grande sucesso, mas o povão vai nesse tipo de filme. Só que o Rayman, isso eu falo lá nos anos 80, quando ele era exibido, falo no Brasil, em Brasília especialmente, ele era exibido em cinemas do centro da cidade, do DF. Ele não era exibido nas periferias. Nas periferias, quando tinha cinema, era o Rambo, o Exterminador do Futuro, esses filmes malucões da época. Por exemplo, o Beetlejuice, Os Fantasmas se Divertem, era o filme do povão. A Warner já colocava em cinemas estratégicos. O Rayman, você tinha que ir no centro de Brasília, não era um negócio fácil. E hoje existe cinemas como Liberty Mall aqui em Brasília, Cine Brasília. Aliás, o Cine Brasília, ele tem uma mente mega fechada com o filme americano. É incrível como o filme americano é difícil entrar lá. Eles só pegam o filme europeu, eles acham que estão arrasando com isso. E hoje é no Liberty Mall. O que acontece? Quando vem filme do Oscar, são filmes dito mais cabeças. São filmes que você tem que pensar, não sei o que tal, toda aquela conversa. E lembrando que também eram filmes como Roger Rabbit. Esse aqui foi o grande campeão de 88, era o filme da grana. E quando vinha o Oscar, você tinha que ver filmes como Ligações Perigosas, que é filme sobre a aristocracia francesa, falando que é um filme interessante, mas é um filme para povão? Não, não é. Na Montanha dos Gorilas, que é uma cientista que existiu, que pesquisou a vida dos gorilas. Os gorilas são feitos pelo Rick Baker, famoso make-up.
ela foi morta por milícias lá da África, foi um negócio terrível. Ninguém sabe quem a matou, né? Mas foi um negócio terrível. E o Barry Levinson, ele era um cara que fazia roteiros para o Mel Brooks, ele estreia na direção do Dinner, quando jovens se tornam adultos. E lá nos anos 80 ele ia fazendo filmes como O Enigma da Pirâmide, do Steven Spielberg, que não foi um grande sucesso, um dos poucos filmes do Spielberg que não foi sucesso, talvez por falar do jovem Sherlock Holmes, que o pessoal infelizmente não lia muito, não conheceu Sherlock Holmes, não é todo mundo que Sherlock Holmes, e eles fizeram fã a juventude do Sherlock Holmes. Ele é um filme que vai ficar cult com o passar dos anos, hoje em dia ele é cult. E depois do Rayman ele faz o Avalon. Avalon é um filme que mostra como os parentes dele foram para os Estados Unidos, o primeiro emprego nos Estados Unidos, que é um país mais fácil de se abrir uma empresa, as dificuldades que os estrangeiros têm nos Estados Unidos. É um filme bonito, Avalon, mas é um filme mais lento, mais arrastado. Aí já tem esse aqui que eu considero melhor que o Avalon, mas é um filme bonito. Bugsy, que perde os Oscars na época para O Silêncio dos Inocentes. É um filme bacana. Bugsy é um cara que existiu da máfia, ele queria entrar no cinema, é um cara que tocou o terror lá nos anos 40 em Hollywood, é um cara perigosíssimo, vamos dizer dessa forma. Já o Rayman, ele foi produzido pelos produtores do Batman, o John Peters e o Peter Gerber. Eles faziam Lobisomem Americano em Londres, Flashdance, quase tudo que eles produziam era sucesso. Raramente eles tinham um fracasso. Só que aí o Dustin Hoffman, ele queria esse projeto, ele e o roteirista Barry Morrow, se não me engano, o roteirista, eles abraçaram esse projeto, só que eles precisavam do irmão. Eles ofereceram para vários atores, eles não toparam. Aí eles pegaram o Tom Cruise. O Tom Cruise ele faz o Charlie Babbitt. É um cara ganancioso, Yuppie é aquele empresário dos anos 80 que só visa o dinheiro e tal. Só que ele é um cara muito ganancioso, ele está investindo lá na fábrica, na loja de carros dele e tal. Só que ele é deserdado de uma herança. O pai dele, ele perdeu o contato com o pai, ele era muito grosso com o pai, pelo que dá para perceber. Só que ele não sabe que tem um irmão. E a fortuna todinha foi para o irmão. Isso deixa o cara mega indignado. Só que ele vai no instituto, tal. Ele sabe que o negócio da herança está lá no instituto. Só que o doutor fala, ó, seu irmão, ele é autista, só que ele é um autista inteligente. Ele é bom para algumas coisas, para outras coisas ele é muito inteligente. E aqui no CCB eu vejo que tem um negócio chamado, uma amostra chamada Assim Vivemos, que mostram filmes com pessoas autistas, pessoas que têm alguma deficiência em alguma área. E são filmes que geralmente não se cobra ingresso e você vê de graça, passam coisas muito interessantes. Mas o ruim é que a pessoa da favela não tem acesso a esses filmes. Enfim, o Charlie Babbitt, que é o personagem do Tom Cruise, ele fica muito revoltado, ele sequestra o irmão porque ele quer fazer uma nova leitura do testamento, porque é muito difícil você fazer um testamento, porque a pessoa já deixou, né, e tem que chamar advogado, jurista, é um negócio muito complicado. Eu pelo menos não me lembro de um testamento que foi refeito. Deve ter, mas é um negócio muito complicado. E o personagem do Dustin Hoffman, ao meu ver, ele é a entrada para o Forrest Gump, porque o Forrest Gump, ele tem um QI muito minúsculo. Ele é um cara mas ele tem um bom coração, assim como o Charlie Babbitt. Só que o Rayman, ele não sabe ter relacionamento com as pessoas, ele não ri, ele não chora, ele não sabe demonstrar as emoções igual as pessoas estão demonstrando. Só que isso deixa o Tom Cruise muito indignado, porque ele é um cara muito bruto, ele é um cara muito ganancioso. Você vê que ele não sabe tratar com uma pessoa que tem um problema mental, deficiência. Tem uma cena que ele pega no pescoço do irmão, nossa, aquilo é de uma agonia. Que ele fala, ó, você para de fazer besteira aqui, não sei o que, não sei o que. Só que ele percebe o tanto que esse irmão dele é uma pessoa boa, o tanto que ele está sendo ruim com esse irmão, que ele está sendo inconsequente com esse irmão. Eles fazem uma espécie de road movie. E esse filme que eu estou abordando aqui no Reavaliando para vocês, ele é um filme que é o inverso daquilo que a gente vê, o Rambo, os X-Men, os Vingadores. Aqui é uma história muito diferente. E você vê o soundtrack, né? Eu acho que... Acho não, é isso que eu sempre falei em vários vídeos aqui. Falta muito isso no Brasil. Quando você vê aquele carro
sendo levado para a empresa do Tom Cruise que toca My Grandma, Your Grandma, Sitting by the Fire. E aí, Aiko, Aiko, Aiko. Passa até num episódio do Will Smith, do Maluco no Pedaço. Falta muito isso. Eu fico pensando por que é tão difícil fazer essas trilhas no Brasil. E mesmo ele mostra como o irmão ele gosta de coisas que pra ele é boba, mas pro irmão não é. Por exemplo, passa aquela... Quando eles vão lá pro hotel, aquele hotel de beira de estrada, aí toca aquela música My Connect Banana, não sei o que, Connect Ban, Ezequiel Ban, enfim. Aí o irmão ele gosta de uma comédia que é do Abbott e Costello. Abbott e Costello foram dois famosos comediantes dos anos 40 e 50 dos Estados Unidos, que é uma piada de beisebol. Quem está na primeira base? Ah, mas é o cara da segunda base. Mas o cara da segunda base vai para a primeira. É uma piada que nunca tem fim. Mas a graça da piada é isso. Só que como ele leu num livro de piadas, ele leu. Só que é diferente você ler a piada e a pessoa interpretar a piada. Tem outro significado. Ele vai vendo essas coisas. O irmão dele tem aquela rotina de comer certa comida em tal horário, não sei o quê. Ele é um cara viciado em televisão. Ele vê vários... Que lá nos Estados Unidos tem programas de júris. Você vê o cara sendo julgado por assassinato, por estelionato. Lá são televisionados essas coisas. Aqui no Brasil não tem. Isso aqui, se tivesse, seria no estilo do Ratinho. Seria aquela coisa bem sensacionalista. Mas é o que tá. O Barry Levinson, ele leva numa sutileza tão grande. Ele é um cara que é americano, mas ele tem ritmo de filme europeu. Os filmes dele são assim... Você tem que pensar mais, o cara tá indo lá, por que ele tá tomando essa medida e tal. E onde que o filme é ao mesmo tempo acerto e ao mesmo tempo erro, é a Valéria Golino, que é uma atriz italiana, porque ela some no meio da trama, porque ela briga com Tom Cruise e tal, não sei o quê. Mas é para mostrar a aproximação dos dois irmãos. Porque se ela estivesse lá, acho que não renderia tanto. Não renderia tanto, que aí ele ia ficar muito envolvido com ela. Porque ele teve que ficar sozinho com o irmão. Para ele ver como é que o irmão era, como é que ele estava visando muito dinheiro. E o filme, você vê, isso aí acontece muito em filme, né? Na vida real é um pouco difícil acontecer. Ele vai abrindo mão da herança. Ele vai... Perdão. Ele vai abrindo mão da herança, o Tom Cruise. Ele vai vendo o tanto que aquele irmão dele tá sofrendo. Tem até um diálogo, quando ele... Quem for olhar lá no finalzinho, que tem aquele julgamento pela posse do Raymond, que é o Rayman. Olha, eu passei apenas uma semana, vamos supor, uma semana. E antes desse julgamento, aquela sequência do cassino, eles trapaceiam no cassino. No cassino de Las Vegas você não deve trapacear jamais. Aquilo tudo é televisionado. Mas é pra você ver, né, o que é como ele é bom de números, como ele é uma coisa tão inocente para ele. O Tom Cruise tá com dívidas enormes na sua empresa. Mas ele vê que o irmão encara, né, cara? O irmão encara, ele vai naquela. Até o primeiro encontro do Raymond com aquela... Eles falam que é uma garota de programa, não sei. Suponhamos que seja uma garota de programa. É como você vê a inocência do cara, né? O cara não se toca. E o Tom Cruise sabe que ela pode passar a perna nele e tal. Até a sequência quando ele ensina o irmão a dançar, ele é fã do Fred Astaire e tal, não sei o quê. Não pode tocar nele, né? Ele grita. O motivo dele ser chamado de Rayman, isso aí é muito tocante. E até a sequência final que eu falei antes dessa lembrança, o Tom Cruise falou, o Charlie Bell, olha, você não ficou com ele 6 dias como eu fico. Porque em institutos psiquiátricos ou mentais, o que for, alguns médicos são muito frios. Eles tratam o paciente, eles dão aquela dosagem dos remédios, da medicação, mas eles não ficam 24 horas com o paciente. Porque é preocupante, eu vejo alguns casos, e isso é porque eles são ricos. Tu imagina quando é pobre. Pobre então deve ser... Quem tem um filho naquelas condições é muito complicado. Ele ficou as 24 horas, coisa que o médico não fez. Mas o médico não é uma pessoa ruim. Mas o Tom Cruise também falou uma coisa bacana, pessoal. Até aquela sequência das cabeças, quando elas se encontram, nossa, aquilo é de uma ternura. E quebra aquele mito que nós falamos. Ah, o Oscar premia filmes ruins, tal. Não é verdade. O Oscar, ele dá, sim, vacilos. Ele tem certo preconceito contra determinados filmes. Eu considero um absurdo o Vingadores Ultimato não ter sido indicado. Dava para ter indicado de filme tranquilo.
Se o Avatar foi, o ET foi, o Caçador da Arca Perdida foi, por que ele não poderia ser? E até porque a gente vê, a dica que eu dou pra vocês, não pode ter preconceito. Uma vez, eu citei num vídeo anterior, o cara falou lá no Cine de Brasília, não, que eu só leio mangá agora, que é mais adulto, é mais filosófico, aquelas bobagens, meteu o pau no filme americano. Não pode ter isso, cara. Lá, eu sento lá, o pessoal vai passando pelos posts dos filmes e fala que filme de shopping não é bobo, é filme para criança. Não pode ter esse pensamento. Se você quer ser um verdadeiro cinéfilo ou leitor, você tem que ler de tudo um pouco e respeitar o gosto do outro. Isso não acontece aqui no DF. É uma pena. É uma pena que eu não posso mostrar essas coisas para vocês, mas enfim. Fica aqui o Rain Man, gente. O filme aí, eu não sei qual vai ser a opinião de vocês. É um filme com outra pegada, com outro... E aliás, por que não faz esse tipo de filme no Brasil? É uma coisa que me pergunto. Não é tanto efeito especial. Tem efeito especial também, se você for olhar com calma. Mas por que não sai, né? Gente, muito obrigado por esse acesso. Obrigado pelos acessos que estamos tendo. Compartilhe aquelas dicas, os comentários. E até o próximo Reavaliando, meus amigos.